vem de piratas escandinavos que invadiram a costa europeia durante décadas, incluindo o litoral do norte da França. Após uma derrota amarga, eles chegam a um acordo com o rei francês e ganham seu próprio principado. Eles nomeiam esta nova região conforme suas origens, Normandia. Os normandos eram descendentes de colonos vikings que chegaram à Normandia no noroeste da França, no início do século X. E, com o tempo, se integraram com os francos. Adotaram a língua deles, a religião deles e criaram um principado muito forte que mantinha um grau de independência dos francos. Essa habilidade de assimilar e reagir pragmaticamente é a grande vantagem dos normandos, que os leva a fundar muitas nações que foram bem sucedidas. Em outubro de 1066, o duque normando Guilherme I consegue tomar a coroa britânica. Sua frota atravessa o canal e derrota os anglo-saxões na Batalha de Hastings. A partir dessa data, Guilherme é rei da Grã-Bretanha e também duque da Normandia. Ele faz história como Guilherme o Conquistador e ganha o crédito de fundador da família real anglo-normanda. Em 1135, Estevão de Blois ascende ao trono. Ele é neto de Guilherme o Conquistador. Sua prima Matilda também reivindica o direito de sucessão. A luta dos dois pelo trono se instaura e prossegue durante quase 20 anos, causando grandes transtornos à nação. Geoffrey escreve um período de guerra e podemos ver o apelo de um líder forte e sábio, que traz as pessoas para si e consigo em um tempo de devastação e conflito. E o conto também permite que os normandos se vejam como sucessores de Arthur. É o próprio Estevão de Blois quem passa a explorar Arthur e o aponta como ancestral da dinastia anglo-normanda. O governante mítico da Grã-Bretanha é a figura ideal para ajudá-lo a legitimar sua reivindicação do trono. Nessa situação, ele parece precisar de algo semelhante a uma fundação dinástica. E essa fundação dinástica, por sua vez, então, é dada pela história Regum Britanniae, que acredita-se ter sido encomendada por Estevão de Blois. E ele provavelmente usou a história de Arthur, que já era bem conhecida, para reforçar o seu reinado, sustentar o seu reinado e também fortalecer a sua própria genealogia. É sem dúvida um trabalho com uma intenção bem definida e uma ideia muito clara. E o que nós poderíamos dizer? Nós poderíamos usar o termo propaganda para descrever essa ideia. Os normandos como governantes idealizados da Grã-Bretanha? Pesquisadores pensam que é possível. No mínimo, Geoffrey permite que o lendário soberano e os governantes normandos se mesclem. Estevão pode ter se visto no rei Arthur. Arthur como um governante ideal e exemplar dos valores e da cortesia normandos. E ele pode ter imaginado sua própria corte como um lugar que reflete a corte de Arthur, sua excelência, seu esplendor, sua nobreza, a sofisticação de seus cavaleiros e damas. É algo que Estevão poderia muito bem imaginar para si mesmo. O leitor acaba descobrindo pouco sobre a vida privada do rei Arthur. Ele se casa com Guinevere, que é de uma família nobre romana, conforme o livro de Geoffrey. O casamento se realiza depois de uma batalha contra os saxões. Circulam várias histórias sobre Guinevere, algumas ligando a antigas lendas celtas. Ela é a Fada Branca, uma traidora malévola, uma mulher fraca, mas casta. Mas Arthur sempre a ama do fundo de seu coração. Guinevere. Bom dia, minha amada. Quando nós
analisamos a situação da família imediata de Arthur, tudo parece bem a princípio. Entretanto, uma vez estabelecido como governante, ele tem uma esposa realmente ideal, Guinevere. Essa mulher, Guinevere, assim como Arthur, ele é o herói radiante, ela é imensamente bela, uma ótima combinação. Quando Geoffrey descreve a vida na corte de Arthur, ele está descrevendo a vida na corte normanda. O clero educa os jovens nobres que lá vivem. Sobre a história da Grã-Bretanha, comportamento cortês, religião e coisas novas. O latim é ensinado, assim como o inglês antigo, a língua dos anglo-saxões subjugados. Senhores, repitam depois de mim o Pai Nosso. Everses in Vila, on Hosuan, Swan Swan, on Hefenam, O sobrinho de Arthur, Mordred, é um dos alunos da elite. Segundo a lenda, ele é fiel a seu rei e o acompanha em muitas batalhas. Mordred, só você agora. A língua materna normanda trazida para a Grã-Bretanha é o francês. Mas os conquistadores e os conquistados ambos se adaptam. E gradualmente, inglês e francês começam a se misturar. Dentro de algumas décadas, surge uma nova língua, a anglo-normanda. Vemos a influência na cultura normanda ainda hoje. Palavras como corte, governo, são palavras do francês. Então os normandos trouxeram consigo a língua francesa e isso moldou a história da língua inglesa e do inglês como conhecemos hoje. Meus fiéis cavaleiros, nós finalmente vencemos. O inimigo está banido e a terra está protegida. Vamos festejar. Há o tempo de lutar, mas agora é tempo de celebrar. Mordred, meu sobrinho, você é como um filho para mim. Meu rei, seu manto. Numa época em que apenas uma minoria sabia ler e escrever, a língua tinha especial importância. Cada palavra que o rei falava era significativa. Os tempos medievais são uma era de linguagem, símbolos figurativos e gestos. São as descrições detalhadas das batalhas que dão tanta credibilidade à crônica de Geoffrey. Seu enorme sucesso também pode ser explicado pelo fato de usar um truque popular. Geoffrey ambienta a história de Arthur no século VI, mas incorpora elementos do século XII. É uma estratégia bastante comum entre autores medievais narrar o seu material com um pano de fundo de seu próprio tempo. Isso quer dizer que o que eles contam, mesmo que tenha sido há muito tempo, é descrito de tal forma como se estivesse acontecendo no presente, naquele momento. E no conto de Geoffrey sobre Arthur, isso se nota em detalhes como peças de roupas ou as festas que são descritas. Especula-se, inclusive, que Guilherme Conquistador possa ter sido a fonte para o Arthur de Geoffrey. Isso tem sustentação na história da ascendência de Arthur. Tanto Guilherme quanto o lendário Arthur nascem fora do casamento. Eles são desprezados como bastardos e têm pouca esperança de ascender ao trono. Mas mesmo assim conseguem. As descrições da armadura e das armas na obra de Geoffrey também espelham o mundo normando do século XII. A imagem disso pode ser conferida na tapeçaria Bayeux. Ela eterniza a conquista normanda da Grã-Bretanha na Batalha de Hastings em 1066, retratada em grande detalhe ao longo de quase 70 metros. Uma espécie de história em quadrinhos medieval. As tropas de Guilherme o Conquistador, portando armadura pesada, equipadas com lança, espada e escudo, essa é a inspiração visual do autor quando ele fala de Arthur e seus cavaleiros combatentes. A vitória na Batalha de Hastings é alcançada com os ataques massivos dos normandos e sua extensa cavalaria. Os anglo-saxões lutam como sempre fizeram, a pé.
Eles não têm nada para se defender dos cavaleiros com suas lanças longas. A derrota em Hastings sela a ruína dos reis anglo-saxões na Grã-Bretanha. Os normandos tomam o cetro em mãos e mudam o país de forma crucial. O saque é dividido entre os vitoriosos, e os cavaleiros são recompensados com feudos, selando seus deveres para com o rei, a quem servem como vassalos. Isso significa seguir fielmente o seu rei em combate, sem remuneração. Foram tempos prósperos. Agora vocês devem ser recompensados. Cador, dou-lhe a Cornualha, com todos os seus vilarejos, castelos, campos e florestas, como feudo. Eu agradeço, meu rei. Você, Gawain, ganha Maine. Reja com justiça. Meu rei, eu agradeço. Kay, eu lhe dou Anjou. O senhor me honra. Agradeço, meu rei. Esse sistema de governo funciona na dinâmica de dar e de receber. Então, o que acontece? O rei dá algo, como por exemplo bens ou itens preciosos e coisas do gênero, e ganha lealdade em troca. É isso que nós vemos de forma generalizada no ambiente real do reino britânico normando. E, claro, encontramos o mesmo modelo na história de Geoffrey sobre Arthur. Nela, nós podemos ver que é o rei Arthur quem dá.